Ei, vem cá, deixa eu te contar uma coisa. No Brasil, por volta ali dos anos 2000, Deus derramou o seu espírito de uma maneira muito especial. E Deus levantou um homem, o nome dele é Mike Shea. Ele profetizou que nos últimos dias Deus levantaria uma geração com um chamado profético para preparar o caminho do Senhor para sua segunda vinda. E essa geração se levantaria assim como João Batista, com uma mensagem de arrependimento e santidade, apontando para Jesus. Ele chamou essa geração de a Companhia de João Batista. A grande questão aqui é o que representa ser como João Batista. Essa profecia da Companhia de João Batista, dessa geração profética que se levantaria nos últimos dias, ela tem uma correspondência muito grande com a última profecia do Antigo Testamento. Vamos lá para Malaquias 4, que diz o seguinte, 4:5. É o penúltimo versículo do Antigo Testamento. Diz o seguinte: Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e temível dia do Senhor. E ele fará com que os corações dos pais se voltem aos seus filhos e o coração dos filhos para seus pais. Do contrário, eu ferirei e castigarei a terra com maldição. Entre o Antigo e o Novo Testamento, geralmente tem uma página em branco. É o que muitos teólogos chamam de silêncio profético. Então, a época que João Batista nasceu não era provável. Já havia um silêncio profético. Não existiam muitos profetas falando em nome do Senhor. Pelo contrário, não há nenhum registro de uma voz profética que se levantou em 400 anos, porque essa paginazinha que divide foi um período de mais ou menos 400 anos. Então, em um silêncio total, que parecia, entre muitas aspas, que Deus não estava agindo. E para completar esse ambiente improvável, João Batista ainda nasce em uma condição muito improvável, porque sua mãe era estéril, assim como os patriarcas. Isabel também era estéril. E tanto Isabel quanto Zacarias, eles já estavam em idade avançada. Eles não poderiam ter filhos de maneira natural. Mas é nesse contexto improvável que Lucas 1 relata tudo que antecedeu o nascimento de João Batista. Lucas 1:5 diz que tanto Isabel quanto Zacarias, eles eram da linhagem de Arão, da linhagem de Abias, que também eram da linhagem de Arão. Os pais de João Batista tinham uma linhagem sacerdotal. E é um detalhe muito importante, porque note, se os seus pais eram da linhagem sacerdotal, João Batista tinha um grande potencial de exercer, de trilhar uma carreira sacerdotal e trabalhar como sacerdote no templo. Então João Batista, ele poderia ser muito bem sucedido naquilo que era o reconhecimento social da época. Ele poderia ser uma pessoa relevante para a sociedade. Porém, Deus tinha algo muito diferente para ele. Deus o chamou não para ter uma vida confortável, nem uma vida com reconhecimento entre os homens. João Batista foi separado por Deus desde antes de ser gerado. Quando Zacarias estava no seu turno sacerdotal, o anjo Gabriel apareceu a ele e falou o seguinte, está registrado em Lucas 1, no versículo 13, fala assim: Mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, dará a você um filho, e você lhe dará o nome João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentre os povos de Israel, do povo de Israel ao Senhor, o seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. E sobre isso eu tenho 3 pontos a falar a respeito da vida de João. O primeiro está no versículo 15. O anjo fala que João será grande aos olhos do Senhor. Mas note, a vida de João não teve nenhum tipo de reconhecimento entre os homens ou sucesso. Pelo contrário, João ele teve uma vida no deserto, longe de qualquer luxo, de qualquer recompensa material. João tinha uma vida simples, mas o anjo disse que João ele seria grande aos olhos do Senhor. Isso me mostra que ser grande aos olhos do Senhor muitas vezes não tem nada a ver em ser grande aos olhos dos homens. E aí a gente entende um pouco a lógica do reino de Deus, que diz que o maior é o que serve. E João é a expressão, porque ele não era grande entre os homens. Ele era grande para Deus. E isso é o bastante.
E o segundo ponto é que João foi chamado para ser um nazireu e um homem cheio do Espírito Santo. E conforme o livro de Números fala no capítulo 6, ser nazireu significa assumir um total compromisso de consagração, ser consagrado, toda a sua vida dedicada ao Senhor. O próprio nome nazireu significa separação, consagração, mostrando que a vida de João Batista é que desde antes de ser gerado, ele já estava separado e consagrado ao Senhor. E o terceiro ponto, que está no versículo 17, que diz que João irá adiante do Senhor. Essa palavra adiante, no dicionário Strong, ela vai muito além de ir à frente, né? Como se ele antecedeu a vinda de Jesus. Vai muito além disso. A palavra adiante significa estar na presença de. Significa que ele foi chamado para ter uma vida totalmente na presença de Deus, em comunhão plena com Cristo. E outro detalhe é que João vai no espírito e no poder de Elias. Lembre-se da profecia de Malaquias que a gente acabou de ler. Ele vem no espírito e no poder de Elias. E quem foi Elias? Foi um grande profeta que se levantou contra altares idólatras na nação de Israel. Ele se levantou contra todo e qualquer tipo de corrupção, idolatria, coisas detestáveis para o Senhor. Ele se levantou como uma voz profética em sua geração. E assim como na profecia de Malaquias, João Batista vem com a mensagem de reconciliação geracional. Isso quer dizer uma reconciliação entre pais e filhos, e não somente entre gerações, mas também entre o povo e Deus. João Batista carrega essa mensagem tanto de reconciliação quanto de arrependimento. E aí o capítulo 1 de Lucas, lá no versículo 80, diz o seguinte: E o menino crescia e se fortalecia em espírito e viveu no deserto até aparecer publicamente a Israel. Deus, ele fez questão de deixar isso muito claro na Bíblia, para que a gente não entenda que João Batista já nasceu extraordinário. Não, pelo contrário. Ele crescia e se fortalecia em espírito. João Batista passou por um processo esse que levou anos da sua vida. João Batista não nasceu pronto para exercer o ministério e aparecer publicamente a Israel. Pelo contrário, João Batista passou por um processo. E esse processo não foi em um lugar fácil, foi no deserto. E isso mostra como essa geração profética vai se levantar. Nós não nasceremos prontos, pelo contrário. A gente vai passar por um processo que muitas vezes vai levar anos, assim como João Batista, para que a gente seja treinado, para que a gente amadureça. E esse treinamento, esse processo de amadurecimento não vai acontecer em lugares de conforto, em lugares onde nós teremos recursos em abundância. Pelo contrário, nós seremos levados ao deserto para que toda a nossa dependência e satisfação esteja totalmente no Senhor, até que estejamos prontos para aparecer publicamente, assim como João Batista. Eu quero te dizer que viver no deserto não é nada romântico ou cheio de flores. Pelo contrário, é muito desafiador. Porque no deserto, você não tem conforto, você não tem luxo, você não tem distrações, entretenimento. Onde você olha para um lado, olha para o outro, parece que não tem nada. Mas é aquele ambiente desafiador e árido que te forja, que te treina. E é esse ambiente que a geração dos últimos dias vai ser treinada, vai ser preparada. Um treinamento muito específico, assim como o de João Batista, assim como o de Elias, para que a gente esteja pronta para ecoar a voz profética, uma mensagem genuína, sem corrupções, sem manchas, uma mensagem fiel ao que o Senhor está dizendo. E eu creio que Deus está chamando homens e mulheres a entrar nesse treinamento específico. Um treinamento muito desafiador, é verdade. Um treinamento que depende de muita fé, um treinamento que depende de confiança, de descanso no Senhor, de plena satisfação no Senhor. Mas as pessoas que aceitarem serem treinadas e forjadas nesse ambiente, elas vão estar aptas a viver algo extraordinário. E eu vou te dizer uma coisa, esse treinamento não é dado em cursos, em escolas, em conferências. Tudo isso é muito bom, tudo isso é incrível para que a gente possa se alimentar, para que a gente possa receber um renovo espiritual. Mas esse treinamento é na nossa vida de devoção, é no nosso secreto. É quando
todas as vozes se calam e só tem eu e o Senhor. E é aí que Ele me treina, e é aí que Ele me molda, que Ele me forja, que Ele forja o meu caráter, para que eu me torne apta a ser essa voz profética. Mateus 3 diz o seguinte a respeito de João. Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judeia, e ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Esse é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías, voz do que clama no deserto: preparem um caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. A mensagem de João Batista é clara: arrependimento, porque o reino dos céus está próximo. Nós sabemos que Jesus veio inaugurar o reino dos céus, mas a mensagem, a missão de João Batista é preparar os corações para que todos pudessem receber essa grande chegada. E ele foi uma voz profética não apenas para o povo, mas ele também foi uma voz profética para os líderes religiosos e os governantes da época. João Batista, ele se levantou e ele não tinha medo de falar, mesmo que fosse para confrontar os pecados ou a conduta errada, porque a lealdade e a fidelidade de João era com Deus e não com homens. E ele não só pregava, como ele batizava. E a palavra batismo tem um significado muito especial, significa imergir. Então isso me diz que a missão de João Batista era imergir aquele povo nos princípios e na realidade do reino dos céus, para preparar os corações para a chegada do reino de Deus. Uma grande mensagem para preparar o caminho, fazendo uma vereda reta no deserto. Mas algo muito importante é que João, ele sabia e ele reconhecia publicamente que ele não era o Cristo. Ele não queria tomar a glória para si, mesmo que ele estivesse em grande exposição ou que as pessoas estivessem indo até o deserto para ouvir ele pregar. Ele não tomava essa glória para si, mas ele reconhecia que ele não era o Cristo, mesmo quando perguntavam, questionavam ele a esse respeito. Sua missão sempre foi apontar para Jesus e nunca para tomar a glória para si. Até que em João 1,7, João Batista fala que ele mesmo não era a luz, que ele não era o Cristo, ele não era a luz, mas ele veio para testemunhar da luz. Essa luz que é Cristo, que vem para iluminar a todos. Mas João Batista não tinha uma luz própria. Ele apenas se permitia diminuir a tal ponto que a luz de Cristo pudesse refletir através dele. E nunca tomando a glória que não era dele. E sobre isso, João 3, a partir do 27, diz o seguinte: a isto, João respondeu: uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que atende e ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Essa é a minha alegria, que agora se completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. João tinha uma consciência plena de que tudo que ele estava realizando não podia se comparar àquilo que viria. João sabia que ele era apenas o amigo do noivo, ele não era o noivo. Ele estava preparando, ajudando a cooperar na preparação da noiva, mas em momento nenhum ele se apaixonou pela noiva e nem quis cobiçar ou concorrer com o noivo. Não, ele tinha uma consciência clara de que ele era apenas o amigo do noivo. E ele não se sentia inferior por isso, ele não tinha inveja, nem queria concorrer ou roubar a posição de Cristo. Não, pelo contrário, ele tinha um coração muito circuncidado no lugar. E João tinha uma consciência tão clara que ele só veio para preparar a noiva, uma noiva que não é dele, mas do seu grande amigo, que ele falou que é necessário que Cristo cresça e que ele diminua. Esse tem que ser o nosso sentimento como uma geração profética semelhante a João Batista. A gente precisa a todo tempo querer que Cristo cresça em nós, cresça através de nós e que a gente diminua cada vez mais, até que a gente já não mais exista e Cristo complete tudo em todos. E essa é a grande essência do ministério profético dos últimos dias, dessa geração que vai se levantar como uma voz profética nos últimos dias. Nossa missão é preparar a noiva para a volta de Jesus. Nossa missão é ser como amigos do noivo, que prepara a noiva, mas que não
se relaciona com a noiva, que não quer competir com Cristo, mas que é apenas um amigo, que cada vez mais diminui para que Cristo cresça. E aí em Apocalipse 19, que fala sobre a noiva adornada, diz que ela está adornada com linho fino e puro. E fala que o linho são os atos de justiça. Então, o ministério profético que vai se levantar, ele vem para cooperar nos atos de justiça da igreja, para que a igreja ela tenha uma conduta justa e pura diante de Deus. Um outro detalhe a respeito da vida de João está em Mateus 3,4, que diz o seguinte: as roupas de João eram feitas de pelo de camelo e ele usava um cinto de couro na cintura, e o seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. João, ele não se vestia de maneira luxuosa ou com exageros, pelo contrário. Ele tinha um modus operandi simples, uma conduta humilde. E mais, as vestes de João são semelhantes à de Elias. E isso revela muito sobre como João andava e se comportava, porque a referência de João era ser como Elias, para o cumprimento da profecia, porque João sabia que essa era a vontade de Deus para ele. E Elias, ele vestia roupas com pele de camelo e um cinto em sua cintura. Está descrito em 2 Reis 1,8. E o alimento de João era simples também, gafanhoto e mel, mostrando que, assim como Elias também, que em vários momentos da sua vida ele teve total provisão vinda do Senhor, João Batista também, ele tinha uma confiança e uma dependência total no Senhor. E isso revela que essa geração que vai se levantar, como Elias, também terá uma total satisfação, dependência e confiança no Senhor, sabendo que toda a provisão virá exclusivamente do Senhor, porque é Ele que cuida, que provê, que gera todas as condições necessárias para o cumprimento da missão. E aí, em João 5,35, o próprio Cristo fala a respeito de João e ele diz o seguinte: João era uma candeia que queimava e irradiava luz, e durante certo tempo vocês quiseram alegrar-se com a sua luz. Essas duas características representam bem o ministério de João Batista: queimar e iluminar, como uma candeia. Se a gente for pensar, uma candeia, como era conhecida na época, ela era alimentada por uma fonte de óleo. Então, para uma candeia queimar e iluminar, era preciso óleo. Isso fala muito a nós, porque o óleo representa a unção do Espírito Santo. Nós só vamos queimar e iluminar, assim como João Batista, se a gente for cheio do Espírito Santo. E essa era uma característica de João, a gente já leu um texto sobre isso. João era cheio do Espírito Santo, e nós também precisamos ser cheios da unção do Espírito Santo, para que a gente possa cumprir a nossa missão e ser uma voz profética nessa geração. Nós devemos ser luz, e os evangelhos estão cheios de versículos que dizem o quanto a gente precisa ser uma luz. A gente precisa iluminar as trevas, porque quando a gente olha o cenário atual, há muita treva ao nosso redor, e nós precisamos ser luz para iluminar essas trevas. Não uma luz própria, mas a luz de Cristo em nós. E assim como João, a gente também precisa queimar como um fogo. E lembre-se, Deus é fogo consumidor. Nós precisamos queimar. E algo que caracteriza o fogo é que ele não só aquece os lugares frios, mas ele também purifica. 1 Coríntios 3,13 fala sobre o fogo purificador. Porque uma característica do fogo é purificar. Porque quando há metais como o ouro, a prata, o bronze, o ouro purifica, tira todas as contaminações. Mas quando há palha, feno ou madeira, o fogo consome. E é essa a característica dessa geração profética. Nós precisamos manifestar o fogo consumidor de Deus. Eu quero finalizar com o seguinte: há uma voz que irá ecoar, uma voz profética. Deus está levantando homens e mulheres para serem vozes proféticas em nossa geração. Vozes que carregam uma mensagem que ilumina ambientes. Essas vozes proféticas vão carregar fogo em cada palavra. E essa voz não vai ser uma voz própria, uma voz humana,
mas vai ser a voz de um amigo do noivo que reconhece que precisa diminuir cada vez mais para que Cristo cresça em nós. Essas vozes proféticas vão carregar uma mensagem fiel àquilo que Deus está comunicando. Eu creio que haverá novamente uma santa convocação de arrependimento e santidade, no espírito e no poder de Elias. Eu creio que haverá manifestação do poder de Deus em nossa geração. Eu creio que Deus levantará homens e mulheres que derrubarão altares idólatras, assim como Elias fez, que derrubou e removeu, purificou aquela nação de Israel da idolatria. Eu creio que Deus levantará esses homens e mulheres que carregarão uma voz profética que confrontará todo pecado e idolatria em nosso meio, reconhecendo que só há um único Senhor, que é Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu creio que essas vozes se levantarão em breve e eu quero ser essa voz. E você quer ser essa voz?